Todo mundo fala que agora tem live o tempo inteiro, né? É isso aí. Tem bastante lives. Agora vamos ver. Show de bola. Santa Brisa iniciou o vídeo. Eu não vou entrar no meu porque senão a gente vai ficar compartilhando aqui, roubando. O meu também é aqui. O meu vai acabar a bateria. Entrou alguém ali. Aí, Eu queria... já. Opa, que eu não consigo. Eu vou só fixar o... Manda ver. Fica à vontade. Gestação e Covid-19, minha gente. Vou colocar aqui. Oi, Ana, tudo bem? Entrou a Ana, uma paciente aqui também. Daiane. Oi, pessoal, tô assinando aqui pra vocês. E eu quero só fixar aqui esse comentário. Show de bola. A gente... Oi, Ana Barbosa. Oi, Paola. Vou assinar aqui, pessoal. A Isa tá acompanhando também, acompanhando a sexta. Isa Sato. Ó, a Ana Barbosa falou que ganhou a menininha dela aqui. Tá na hora de votar então, gente. Não tá na hora? Quantos anos ela tá já? Priscila Correia. Thaisa Alves. Daiane ali dando um oizinho. Muito bem, gente. Muito bem. Preparei alguns tópicos pra gente falar sobre gestação e o Covid-19, né? A gente tem algumas coisas importantes para falar. Vocês estão acompanhando noticiários e vendo as notícias mudando a cada pouco. Olha só, a Mar Cavalcante falou que vai ganhar aqui com a gente também, olha aí, ó. Coisa boa, gente, coisa boa. Vamos falar de Santa Brígida, como que a gente está cuidando dessa parte aí também, que tem preocupado muitas gestantes. Então, vamos lá. Para a gente começar, vocês devem estar escutando muitas recomendações do Ministério da Saúde, tem recomendação diária. O mais importante e imprescindível nessa hora é o isolamento físico. Então, como assim? A gente fala muito, e desde o início que espalhou aí para o mundo, virou uma pandemia, a gente acabou percebendo o quanto que o isolamento físico diminui a evolução dessa doença, do Covid-19. Então, eu falo isolamento físico porque as pessoas têm batido muito no distanciamento social. E acho que essa palavra não fica tão legal, porque vocês que devem estar em casa, que estão em quarentena, a gente, só por ficar em casa, a nossa mente começa a criar uma série de coisas e talvez trazer uma série de ansiedades e preocupações. Então, o que eu tenho falado muito é para a gente pensar no isolamento físico, então se afastar fisicamente. Então, evitar os contatos, evitar os abraços, evitar os apertos de mão, isso já é natural e importante. Mas manter o contato social. Como que a gente vai fazer isso? Dessa maneira, com redes sociais, com WhatsApp, com Zoom, com videochamada, com videoconferência, para que vocês conversem com os familiares, conversem com os amigos, os colegas de trabalho, para que nessa hora você também não se sinta sozinho e isolado, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Quando o Covid chegou aqui em Curitiba, já apareceu um meme falando que o curitibano ia se dar super bem, porque desde o século XIX a gente já não cumprimenta ninguém, né? A gente já também, em relação a isso, tem umas notícias que não são tão boas. Então essa madrugada vocês já devem ter visto que morreu uma mulher aqui em Curitiba relacionada ao Covid, então é o nosso primeiro óbito em relação a essa doença. E a minha recomendação é que a gente cuide ainda mais daqui para frente. Então o isolamento físico vai ser muito importante nessa hora. É importante que vocês tenham conhecimento disso, pratiquem isso, além de todas as outras medidas. Lavagem das mãos, álcool gel, tem que se cuidar, tá bom? E eu tenho certeza que muitas coisas que devem estar preocupando vocês é o que mudou. E algumas coisas mudaram bastante nas maternidades e aqui no Santa Brígida também. Então a primeira coisa que mudou são as visitas, né? E as visitas, elas estão restritas aí, então a gente já não está permitindo mais visitas. E a minha recomendação também é que em casa você também não permita essas visitas. Fala assim, nossa doutor, mas assim é demais. Você tem que pensar no teu bem-estar e do teu nenê. Então, infelizmente, as pessoas querem, quando vê um nenê, pegar no colo, querem tirar da gente, dá até, ai, não, fica comigo.
Mas as pessoas querem pegar o nenê, querem tocar no nenê e infelizmente a gente não tem como garantir que não vai acontecer esse contágio. Então não só aqui na maternidade, que é uma precaução, uma prevenção nossa, mas em casa também vocês vão ter que ter esse tipo de cuidado, para cuidar em relação à saúde do teu nenê. E a tua saúde também, que vai estar num período de recuperação aí pós-parto, a chamada fase puerperal. Então quero que vocês cuidem muito em relação a isso. Uma segunda mudança é a questão dos acompanhantes. E aí, em relação a isso, recebi muitas mensagens pelo Instagram, pelo WhatsApp, falando que em alguns lugares do país foi restrito os acompanhantes. Então existe a lei do acompanhante desde 2005. É bom que vocês saibam da lei, é um direito de você ter alguém para te acompanhar nessa hora. E é alguém que vai ser da tua escolha. E vai ser importante que essa pessoa esteja saudável, porque a gente vai fazer uma triagem quando chegar na maternidade. Então, se tiver com sintomas gripais, se tiver com febre, uma possibilidade aí de um Covid-19, essa pessoa não vai ser permitida de te acompanhar nessa hora. Então, é bom você ter um backup, alguém que você possa escolher nesse momento para ficar no lugar. Então, é bom você ter outras opções para essa hora, tá bom? Não precisa ser exatamente o seu parceiro ou parceira, mas alguém que você queira nesse momento. É bom de você ter uma outra opção para esse momento, tá bom? A outra coisa são as doulas. A gente sabe da importância aí da doula. A ideia não é restringir mesmo as doulas, a gente quer restringir o contágio da doença. Então, em algumas situações, esse acesso vai ficar restrito. Então, em alguns lugares da maternidade é possível ter o acompanhamento de doula. Agora, dentro do centro obstétrico, esse acesso já não é permitido, tá bom? Ainda assim, recomendo que você tenha essa avaliação com a doula. Elas têm feito também telemedicina, têm conseguido acompanhar, porque é um preparo importante, psicológico para essa hora. Então, eu quero que vocês mantenham esse cuidado. Uma outra coisa que mudou são os fotógrafos, né? E aí também muita gente preocupada em relação a isso, por não ter uma imagem desse momento, e a gente tem buscado algumas opções. Então, sempre foi permitido aqui na maternidade que vocês tragam o celular para fazer as imagens. Eu sempre peço que o pai esteja atento, para primeiro não tremer muito na hora e também acabar não caindo ali no momento do nascimento. E que o celular ou o que você for trazer para fazer essas imagens tenha bateria e tenha espaço, porque algumas vezes você vai fazer a hora, chega na hora e acabou a bateria. Como é que eu vou fazer, né? E também o pessoal que está aqui na maternidade está bem sempre disposto a ajudar. Então você vai ver que o pessoal vai bater algumas fotos para vocês, se vocês solicitarem. A gente está aí para ajudar vocês nessa hora, porque a gente sabe o quanto que esse momento é marcante e é importante ter uma lembrança desse momento. Show de bola! Isso pra gente começar, gente. Essas eram as primeiras mensagens pra gente ter uma ideia de como que tá toda essa situação. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque nesse fim de semana a gente teve uma mudança bem importante. Como assim? Vocês já vinham acompanhando que o grupo de risco não tinha gestantes. E a partir de agora, depois do boletim do Ministério da Saúde do dia 4 de abril, então no sábado, já se incluiu as gestantes de alto risco e as puérperas. Então, as gestantes de alto risco e as puérperas também estão no grupo de risco para Covid-19. O que isso muda para a gente? A maioria dos médicos já estava orientando todos esses cuidados que eu já citei aqui desde o início da live para vocês, mas agora a gente tem mais atenção em relação a isso. Primeiro, para essas gestantes de alto risco e para quem acabou de ganhar o nenê, e esse período aí puerperal a gente está considerando até 42 dias pós-parto, as primeiras 6 semanas após o nascimento, tá bom? Tanto para cesárea quanto para parto normal. Tem que ter esse cuidado em relação a isso, porque a gente já viu, depois que a infecção saiu da China, desfechos diferentes em relação às gestantes e às puérperas. Inclusive no Brasil, a gente tem puérperas que foram a óbito e infelizmente, né, na madrugada do dia 5 agora, a gente também teve uma morte de uma gestante em Recife, que estava em torno de 31 semanas de gestação. Ela não se sabe como ela pegou o Covid, ela acabou internando, sendo levada para UTI, entubada,
foi feito cesariana, mas ela acabou indo a óbito. Então o neném ainda está no UTI, a gente não tem muita informação em relação a esse caso, mas eu quero que vocês fiquem atentas e usem essa informação para se cuidar ainda mais. É importante a gente ter esse cuidado. Muito bem. As gestantes de alto risco, e algumas aí já devem saber que são alto risco, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem trombofilias, que se enquadram aí no alto risco, já devem conversar com o obstetra para ver o cuidado que vocês devem ter a mais. O principal é isolamento, isolamento e isolamento. E toda gestante é uma potencial gestante de alto risco. A gente não consegue dizer se você vai ficar livre do alto risco. É meio que impossível. Você pode desenvolver diabetes gestacional, você pode ter uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia nos finais aí da gestação. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir dizer se você vai estar isenta de entrar ou não no alto risco. Portanto, cuidado para todas. Vai ser extremamente importante esse cuidado para todas as gestantes. Tudo bem? Então, gestantes e puérperas têm que se cuidar muito mais. O isolamento, e aí a gente já tem algumas coisas bem legais, porque a maioria dos lugares já tem afastado as gestantes do trabalho, principalmente as que estão em situações de risco, quem está na linha de trabalho aí de hospital, de clínicas, já está sendo afastada, ou indo para home office, isso também é uma coisa muito boa. E mesmo para você que está em casa, eu quero que você tenha cuidado com os moradores da tua casa, porque muita gente ainda tem que sair trabalhar, né? Então, ter que sair trabalhar pode ter contato com a doença e trazer para quem está em casa. Então, mesmo com os moradores da sua casa, você vai ter que ter alguns cuidados em relação a isso, tudo bem? Importante nessa fase e no pós-nascimento também. Quem está na linha de frente também tem que ser afastado, é uma questão de insalubridade e a gente não consegue garantir os efeitos dessa infecção no recém-nascido e mesmo durante a gravidez. Então, tudo que a gente tem de dados até agora são para gestantes que estavam aí no 3º trimestre que o nenê já nasceu. As que estavam no 1º e 2º, os nenês ainda estão nascendo ou ainda vão nascer. Então a gente vai ter aí mais embasamento em alguns meses. Não dá para a gente isentar completamente a gestante de risco, tá bom? Nesse sentido, também é importante as consultas do pré-natal, né? E a gente não pode abandonar o pré-natal, porque ele também traz aí outras funções, principalmente rastreio, aí até a questão do diabetes, da pressão alta, de outras infecções que a mulher pode adquirir no período gestacional. Então, ele ainda vai ser importante e ele foi caracterizado pelo Ministério da Saúde como um serviço essencial. Então, você deve manter o teu acompanhamento pré-natal. Algumas coisas são importantes, então a ideia é afastar um pouquinho esses horários, não ter tanto uma aglomeração de gestante, o acompanhante também, se possível, aguardado lá de fora para diminuir ainda mais a chance de contágio. Vai ser feito triagem, então aqui no Hospital Santa Brígida, desde a recepção já é feita essa triagem, se você tem algum sintoma, quem está te acompanhando se tem algum sintoma gripal, então a gente precisa ter esse cuidado para não trazer risco para outras pessoas também. Se você foi diagnosticado ou tem esse risco, você vai receber um atendimento um pouquinho diferenciado, tá bom? Mas é importante para a gente. Se você pode, o Ministério da Saúde também liberou, nesse momento de pandemia, a telemedicina, que são para avaliações aí de exames de rotina, avaliações que não requerem mesmo a presença, você pode fazer ela pela internet. E aí você pode ver com o seu médico se ele está fazendo isso ou não. Tanto com o obstetra quanto o pediatra já fazem essa avaliação. Então vale a pena cuidar um pouquinho em relação a isso e ver se eles já estão fazendo. Você pode ir prevenindo, se cuidando dessa maneira sem sair de casa. Para nós também é indicado evitar procedimentos que aumentem o tempo de internamento. Então a gente deve diminuir as indicações de cesáreas desnecessárias e principalmente as induções desnecessárias, vir para a maternidade no momento em que for necessário e sempre lembrar que mesmo no internamento existe o risco de contaminação, porque o hospital gira uma série de pessoas e é um serviço que não vai parar. De exames pré-natais importantes, temos 3 rotinas de exame de sangue que são esses importantes, elas são necessárias. E recomendo também uma ecografia até 12 semanas, a primeira ecografia até 12 semanas para a gente ter uma datação
boa para não ter nenês prematuros ou pós-data lá na época de nascimento. Então ainda é necessário pelo menos esse primeiro ultrassom e os outros a seguir conforme a recomendação de cada obstetra. Muito bem, show de bola. Vou mudar um pouquinho também de novo e agora eu vou para a via de parto. A via de parto não mudou. A gente tem aí as duas opções, parto via vaginal ou parto cesariana. E aí a primeira recomendação, e como vocês sabem, a primeira escolha é da mulher. Claro que dependendo de critérios técnicos isso pode mudar para uma via ou para outra. São as mesmas indicações. Eu vou falar um pouquinho da mulher com o Covid, como seria esse nascimento, mas em geral para todas segue a mesma linha de raciocínio. O seu preparo também não mudou. Então, psicologicamente, você precisa se preparar. Então, aquela questão que eu falei de ficar em isolamento físico, mas não em isolamento social, conversar com outras pessoas, saber como foi a evolução, o preparo de parto, o preparo para amamentação, o preparo psicológico e físico ainda é super recomendado, tá bom? Isso não mudou nada, nem a via de parto e nem o seu preparo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre parto na paciente com Covid-19. Parto na paciente com Covid-19, a gente tem algumas diferenças. Então, a primeira é assim, se for um caso grave, vai ser analisado caso a caso. E aí, vai cair por terra todos os nossos cuidados que a gente vai falar agora. Se for casos leves, a gente pode ainda ter um parto bem adequado. Da seguinte maneira, primeiro, que se você tiver com Covid, não é ideal fazer esse acompanhamento, trabalho de parto em casa. Então a gente tem muitas mulheres aí que vão ou procuraram nessa época o parto domiciliar, mas se você está com o diagnóstico, com sintomas gripais, a ideia é que você faça esse acompanhamento numa maternidade, porque a tua deteriorização nesse momento pode ser mais rápida. Então é importante ter esse cuidado e até as equipes de parto domiciliar aí com enfermeiras obstétricas já têm orientado isso também. A segunda é a monitorização. Então você deve e vai escutar várias vezes que a gente vai lá e escuta o coraçãozinho do neném. Se você está com o diagnóstico do Covid, se possível, a gente vai fazer essa ausculta direto com um aparelho que chama cardiotocografia, para ficar escutando esse batimento o tempo todo durante o seu trabalho de parto. Se isso não for possível, a nossa ausculta tem que ser a cada 15 minutos. A cada 15 minutos a gente tem que ir lá escutar e ver se esse batimento do neném está legal e se ele está saudável para continuar nesse trabalho de parto. Uma outra coisa que talvez você vá notar é que os profissionais devem estar paramentados. O que é isso? Utilizando todos os EPIs. Então, utilizando luvas, se possível duas, utilizando máscara, utilizando óculos, se possível um face shield e também com roupa, para evitar o contato do profissional. Porque se o profissional se contaminar, ele pode levar para outras gestantes também essa infecção. Então, esse contato do profissional vai ser bem mais regrado. A possibilidade de parto existe e a de cesárea também. Eu vou falar um pouquinho em relação a isso, porque a gente tem no parto vaginal uma recuperação da mulher mais rápida. A gente também vê mulheres na cesárea que se recuperam rápido, né? Mas em geral, como tem aquela cicatriz no abdômen, você pode ter um pouco mais de desconforto. Então, se você tiver com tosse, espirrando, a tendência é que o teu pós seja um pouquinho prejudicado também por conta disso. Imagine você tossir ou tá tossindo aí por conta do Covid, o desconforto que não vai ser abdominal com a cesariana. Então também vale a pena pesar isso para o pós depois também, tá bom? O parto na banheira, para muitas mulheres que gostam aí do parto na água, que estavam imaginando o parto na água, se você está com Covid-19, não vai ser indicado porque aumenta muito a chance de contaminação de todo o restante, seja acompanhante, seja da doula, seja do profissional que está te acompanhando. E se falou muito na questão de alta precoce. Alta precoce, nesse momento a gente não tem pensado nisso, pode ser que os serviços mudem daqui para frente devido ao volume, isso pode acontecer, mas não é a nossa realidade no momento. E a paciente com Covid-19 provavelmente vai ter que ter uma observação maior. Talvez nem tanto da parte obstétrica, mas ver a capacidade pulmonar, ver se ela está bem em relação a isso e o quanto que isso pode trazer de consequências para ela depois. Então o acompanhamento ainda vai continuar mesmo após a alta,
tá bom? E claro, a recepção ao recém-nascido, né? Imagina você lá com Covid, e você já deve ter visto as notícias de alguns nenês que já foram infectados com o Covid-19 logo após o nascimento. É uma coisa que acontece por contágio, é muito fácil, então a gente também tem algumas recomendações em relação a isso. Eu, nesse momento, não recomendo a gestante com Covid no trabalho de parto usar máscara, porque a máscara ela causa muito cansaço. Então, durante o trabalho de parto, isso já dá uma fadiga. Imagina você respirar embaixo da máscara, colocar a máscara e fazendo as forças das contrações. Então, isso vai, infelizmente, deixando mais cansada ainda, né? Então, nesse momento do trabalho de parto, não. Agora, no momento de amamentação, depois do nascimento, é recomendadíssimo o uso de máscara. Então, tem que ter após o nascimento do nenê. Não existe a necessidade do clampeamento precoce quando mamãe e nenê estão bem, então pode aguardar a parada da batida do cordão, então podemos aguardar isso nesse momento, e também não existe a necessidade do banho precoce nesse momento para o nenê. O que eu vou recomendar um pouquinho de diferente é no contato pele a pele, nessa hora, antes desse contato, fazer uma limpeza do tórax da mãe. Como durante o trabalho de parto a mãe pode respirar mais fundo e ter alguns perdigotos, isso pode ficar aqui e aumentar a chance de contágio do nenê. Então, após o nascimento, se possível, já fazer uma limpeza com clorexidina mesmo, colocar uma máscara na mãe e aproximar esse nenê da mãe, tá bom? É o recomendado, pelo menos nesse momento. Repito que talvez as recomendações possam mudar ao longo das semanas, porque o nosso pico deve ser mais para o final desse mês, tá bom? A gente está junto para trazer um monte de informações para vocês, para ver como a gente está se adequando em relação a isso e manter a segurança tanto dos profissionais que estão trabalhando dentro da maternidade, quanto de você, paciente, que vai passar por aqui, tá bom? Então, casos graves, aí a gente vai analisar caso a caso. Como que vai ficar depois da pandemia? Então, talvez você está aí no começo da gravidez e está pensando no depois, né? Então, a gente ainda não tem um total conhecimento de como vai ser após passar esse pico da pandemia. Para quem está lá mais para julho, agosto, setembro, para o neném nascer, eu sei que já está pensando e talvez esteja meio apreensivo em relação a isso, mas a gente ainda não tem total certeza de como vai ser. É bem provável que a gente aos poucos vá voltando à normalidade, mas vamos ter que aguardar a evolução mesmo aqui no Brasil para a gente ter certeza do como vai ser, tá bom? A minha dica, se preparem para isso, se preparem psicologicamente, converse com outras pessoas, se tiverem dúvidas, vão mandando, a maternidade coloca uma série de informações, diversos posts para ajudar vocês, então a gente está aí para ajudar mesmo, todo mundo se ajudando, principalmente as gestantes nesse momento que já é de ansiedade, com o Covid-19 acaba se tornando mais ainda, tá bom? Eu queria finalizar só com uma frase que eu tenho falado muito nessa época, que quando nasce um bebê, nós renascemos. É uma força muito grande, essa força de nascimento e esse poder de renovação que uma vida traz pra gente. Então vamos se apoiar nisso, vamos ter força, foco para manter aí a nossa segurança, para manter todo mundo bem e se Deus abençoar, logo a gente passa por essa pandemia bem tranquilos. Não é mesmo? Show de bola? Eu vi que tinha alguma coisa aqui, posso ver? Não sei se quer ver aí. Vê aí? Fica à vontade. Deixa eu... Fica à vontade. Vou começar aqui pela Evelyn Gavioli. Evelyn, você colocou aqui a situação da enfermeira obstétrica é a mesma da doula? Então, assim, ó, a restrição nesse momento é para ter uma opção. Então, você pode escolher a enfermeira obstétrica ou você pode escolher a doula. A gente tem que diminuir a circulação de pessoas e, nesse sentido, é melhor você ter uma, tá bom? Então, é permitido, mas aí uma ou outra. E, da mesma maneira, esses profissionais também vão ser avaliados em relação à questão daquela triagem que eu falei, para ver se não tem sintomas gripais, para ver se não tem febre ou se não é alguma paciente de risco, tá bom? Deixa eu voltar mais para cima aqui, ó. A Gle Luciano colocou, já tem algum caso de gestante que deu entrada no hospital que esteja com Covid?
não tem nenhum caso. A gente aqui na maternidade tem uma recepção um pouquinho diferenciada, então se você tiver com suspeita, você vai ser avaliada num outro setor e se for enfermaria, vai ter essa separação também. A gente não vai expor nenhuma paciente ao risco, tá bom? A Agatha Lopes colocou aqui, equipe de fotografia vai ser liberado? Agatha, infelizmente nesse momento não. A gente falou ali mais pro início dessa live, mas nesse momento esse serviço que não é essencial, ele também está restrito, não só na nossa maternidade, mas em outras maternidades também. E a gente deu algumas dicas aí para você trazer um celular, trazer ele carregado, com espaço para bater bastante foto. A gente está aí para auxiliar também, não somos exímios fotógrafos, mas vamos tentar fazer o máximo de imagem possível aí para vocês, tá bom? A Franciele Almeida colocou aqui, boa tarde, doutor, o pai pode acompanhar na hora do parto? Ele pode, deve acompanhar. A gente tem a lei do acompanhante, que é de 2005, e é um direito acompanhar aí durante o trabalho de parto. A nossa orientação é só que você tenha, e o teu esposo também tenha cuidado em relação a esse contágio ou não ter infecção durante esse internamento. Então, se ele tiver algum sinal, algum sintoma de Covid-19, também vai ficar restrito esse acesso. Mas a gente não quer que você fique sozinha, você tem direito ao acompanhante, você pode escolher uma outra pessoa, mas ela tem que estar saudável, tá bom? A Mar Cavalcante colocou aqui, posso ter meu marido e doula na equipe de parto normal? Você pode sim, pode ter os dois. A recomendação é que os dois estejam saudáveis. A diferença é que a doula, em alguns lugares da maternidade, o acesso vai ficar restrito. Então, entrou no centro obstétrico, o teu acompanhante vai junto, a doula, nesse momento, daí não vai, tá bom? Doutor Rafaela Leite colocou aqui, doutor, eu não consegui agendar nenhum exame de sangue pelo meu plano. Rafaela, não sei em qual fase que você está da gestação. A gente tem 3 rotinas principais, primeiro, segundo e terceiro trimestre, que são exames importantes para fazer. Os laboratórios estão retornando e fazendo os exames a partir dessa semana, então talvez a partir de agora você consiga fazer. Minha recomendação é que você vá atrás, converse com o plano também, e eles devem conseguir agendar esses exames para você. Quando você for coletar, você vai ver que você vai ser avaliada e você vai aguardar fora, no ambiente externo, para depois ir fazer a coleta, para evitar ficar em um ambiente fechado, tá bom? A Suelen Final colocou aqui, acompanhante pode revezar ou será o mesmo todos os dias? O ideal é que o acompanhante seja o mesmo e vai ser meio restrito. A gente não vai liberar que ele fique revezando ou fazendo a troca como se fazia até pouco tempo antes da pandemia, tá bom? A Rafaela também colocou aqui, eu após 20 dias saí sábado para comprar o restante das coisas para o parto. Excelente. Muita gente está preocupada em relação a isso. A maioria das coisas que estão sendo feitas nesse momento, as pessoas também estão indo atrás, porque ninguém sabia que isso ia acontecer, né? Foi meio que pegando todo mundo de surpresa. Os serviços também estão fazendo delivery, até dessas coisas que estão faltando, pequenas coisas. Então você pode também ir atrás disso e precisar nem sair de casa para terminar o enxoval, a mala da maternidade, tudo que você precisar, tá bom? A Laís Codoni colocou aqui que o marido está de home office e tem saído apenas para o mercado. É excelente, os cuidados também dele tem que ser importantes nessa hora para não trazer transmissão para você. E a Carol colocou aqui, gestante é considerada grupo de risco. As gestantes de alto risco são consideradas paciente de risco agora para o Covid, entraram para o grupo de risco, mas toda gestante é uma potencial para o alto risco. Então a gente não sabe quais gestantes vão desenvolver pressão alta, diabetes, então pode acontecer isso com qualquer gestante, em qualquer fase da gestação, e você precisa se cuidar assim como as outras. Se você já tem o diagnóstico, você já está no grupo de risco, tá bom? E todas as gestantes vão passar pelo período puerperal, o nascimento, o pós-nascimento, 42 dias pós-nascimento. Então todas, após o nascimento, vão estar no grupo de risco. Quero que fiquem atentas em relação a isso, tá certo? Eu acho que deu. Aqui, ó, vamos ver aqui. A da enfermaria a gente já comentou. A Mar Cavalcante também colocou aqui. Estão recebendo visita para conhecer a maternidade? Não, nesse momento a gente também não está recebendo as visitas, porque também é uma aglomeração que a gente dispensou nesse momento. Não vale a pena vir conhecer a maternidade e acabar aumentando o risco de infecção aqui, tanto para você quanto para
os profissionais, né? A Samara colocou aqui, meu marido não consegue assistir ao parto, porém queria ser meu acompanhante. Eu poderia levar minha mãe para acompanhar o parto e meu marido como acompanhante? Pode. Às vezes está falando aqui que pode. Pode? Então pode. Esse caso pode, tá bom? A Carol colocou aqui, Carol Setilina, colocou, teve diminuição de médicos plantonistas? Até o momento não. A princípio, assim, são profissionais que estão se protegendo. Você vai chegar aqui, você vai encontrar um grande número de profissionais com máscaras para se proteger mesmo, mas não teve nenhuma diminuição do número de médicos plantonistas, tá bom? A Jéssica Pfister colocou aqui, doutor, como funciona caso seja necessário tomar medicação mais pesada durante esse final de gestação? Não entendi qual medicação, mas a princípio as recomendações ainda são a mesma. E para os casos específicos que forem aí de Covid para UTI, aí a avaliação também é relacionada em relação à gestação. Então, algumas medicações a gente não pode utilizar, tá bom? A Mar agradeceu a gente aqui, show de bola, estamos aí para ajudar. Franciele Anjos colocou, acompanhante pode sair no período de internamento? Ou se sair não poderá mais entrar? Ele pode sair, né? Pode sair. Ele vai poder sair. A Josiele Marinho colocou, tenho visita agendada amanhã. Ainda está tendo ou foram canceladas? Foram canceladas, Josiele, tá bom? É mais essa questão mesmo de não expor nem você, nem os profissionais, por ser um hospital, um ambiente de circulação maior, a gente está cancelando, tá bom? Então, provavelmente devem te avisar, mas eu agradeço a tua pergunta, assim a gente já consegue te avisar também, tá bom? Sueli Final agradeceu, a Laís Codone também mandou um joinha aqui, acho que vai ganhar aqui na Brígida também, né, Laís? Quanto tempo está ficando no hospital? O Alfredo Gobato perguntou aqui, quanto tempo está ficando no hospital de internamento? Boa pergunta. Ainda são as 48 horas, tá bom? 48 horas pós-nascimento. Nasceu, a partir de 48 horas faz o teste do pezinho e após isso vai receber a alta. A Vanessa também fez a mesma pergunta. Quanto tempo de alta depois da cesárea? Mesma coisa, por enquanto não mudou nada, tá bom? E a Tabiana fez uma pergunta interessante aqui. Consulta com anestesista. Nesse momento está suspensa, né? Elas estão todas suspensas, as consultas eletivas que a gente tinha, elas estão suspensas. Essa avaliação daí é feita no centro cirúrgico, no internamento, tá bom? A Rafaela também perguntando aqui, doutor, não terá visitas após o parto? Não vai ter e não deve ter nem em casa, tá bom? Não deve ter em casa também, Rafaela. Cuide em relação a isso. Você vai estar numa fase de recuperação em que já vai estar no grupo de risco e o teu nenê também. A gente tem uns dados negativos lá nos Estados Unidos de nenês recém-nascidos aí com desfechos bem negativos em relação ao Covid, tá bom? As enfermeiras que estão trabalhando fazem plantão em outros hospitais que têm mais risco? Aí a gente já não consegue dizer especificamente, depende de cada pessoa, a gente não consegue controlar isso de todo mundo, mas todo profissional de saúde está tendo o máximo de cuidado em todos os serviços, tá bom? A Doce de Light colocou aqui, obrigada, doutor, live muito proveitosa, que bom, era isso que a gente queria. A Rafa Leite pediu para aparecer aqui. Rafa Souza, sou gestante e meu esposo é guarda municipal. Devo ficar afastada dele pelo contato que ele tem diariamente com outras pessoas? Estou ficando na casa da minha mãe com meu filho de 6 anos. Rafa, é importante, tá bom? Vocês vão ter que tomar muito cuidado, você e teu esposo, porque ele vai ser solicitado bastante nesse período. Ele vai ter que circular por diversas áreas, vai ter contato com outras pessoas e você vai estar no momento aí mais fragilizado. Então é importante vocês terem esse cuidado. Eu vou falar uma coisa para vocês que é particular minha. A minha filha, ela tem 5 aninhos e desde que a gente começou com a questão da quarentena, ela também não está comigo, eu tenho feito só videochamadas para ver ela, porque a minha circulação em hospitais é grande, assim como a da maioria dos médicos, então a gente passa pelo menos 3, 4 hospitais aí durante a semana, então é importante a gente ter esse cuidado. É muito difícil, vou falar para vocês que ver só pela tela não é a melhor coisa do mundo, né? Mas graças a Deus a gente tem esse recurso também para não ficar tão afastado. Mas cuidem, por favor, cuidem. A Evelyn Gavioli colocou aqui, obrigado, doutora equipe. Show de bola. Agradecer a todo mundo aqui, ó, que está aqui atrás. A Pri Correia, espero que até meio de maio já esteja mais tranquilo. Também esperamos, Priscila. A Carol colocou que se pode haver a troca de acompanhante. Não, né? Não vai trocar, né? E perguntaram aqui, Juliana Assis, se o cartório e a furação de orelha está funcionando.
Estão funcionando. Isso aí tá bom. Isso é importante, tá bom? Abreu e Chuca colocou aqui dúvidas super esclarecidas. Ótimo. Deu? Não. Viu nosso tempo? Então acabou nosso tempo aí, gente. A Jane Belbete colocou: cesáreas com laqueadura agendadas estão sendo realizadas normalmente? Acho que esse aí, por enquanto, não tem problema, tá bom? A gente não tem nenhuma restrição em relação a isso, porque você vai fazer o procedimento cirúrgico. A gente só não está agendando as laqueaduras, então seria um procedimento eletivo, então aí, nesse momento, não, tá bom? A Josi Gomes riu aqui, não sei porquê. Deve ter sido dos curitibanos que não gostam de cumprimentar ninguém. A asma crônica, a Padilha comentou aqui. Em gestante é considerado grupo de risco, doutor? A asma crônica é grupo de risco já, mesmo sem estar na gestação. Então tem que se cuidar, tá bom? Claro que tem gente que tem controle, tem gente que não está tendo crises. Aí tem algumas diferenças, mas eu recomendo que tenham cuidado a mais ainda, tá bom? Eu acho que deu. Tem mais coisa aí, tem mais coisa. Tá bom? Tá excelente. Gente, o pessoal tá falando aqui que vai ter outra live semana que vem. Então, ó, não consegui ler as dúvidas de todo mundo, mas anotem aí, deixa anotadinho, manda nos stories ou manda aí pro pessoal aqui da maternidade que eles vão ajudando vocês. E na semana que vem tem uma outra live para vocês ficarem cada vez mais informados aí, tá bom? Show de bola, brigadão por todo mundo que participou. Estamos felizes em ajudar. Acompanhe as nossas lives, já teve semana passada, teve semana, vai ter de novo. Então acompanhe a gente aí para trazer informação para vocês. Beijão e fiquem em casa. Deu boa? Contratado já. Bom?